Meus irmãos, hoje nós vamos conversar sobre uma situação que muitas pessoas perguntam ou veem e não sabem bem como que funciona. São os pontos riscados de Umbanda. Como que funciona os pontos riscados de Umbanda? Essa é a grande pergunta. Mas antes, eu quero chegar e colocar para vocês uma coisa. Embora eu seja atualmente, presta atenção, um babalorixá de Candomblé, eu sou iniciado na Umbanda, onde trabalhei por vários anos como médium, seu Rei Congo, Caboclo Sete Flechas e principalmente seu Tranca-Rua das Almas, Caboclo Tupi. Iniciei minha jornada, minhas coroas de Umbanda no Templo a Caminho da Luz, na Eduardo Portela, já há muitos anos. Depois saí, precisei chegar e fazer ação. Bom, mas o nosso assunto aqui são os pontos riscados. Primeira coisa, meus irmãos, ponto riscado, ele é uma vibração de execução de alguma coisa no astral. Sempre que se risca um ponto, você está puxando uma vibratória, você está puxando uma energia. Aquilo não está ali à toa, não. Então, o material com que você risca esse ponto, o que você está colocando em cima e a finalidade para ele. Um ponto, ele pode ser, presta sua atenção, para você fazer o bem, para você fazer o mal. Como também o ponto serve como identificação. O ponto puxa também a linha e a falange que ele está ligado, além do guia de Umbanda. Isso é importante chegar e saber. O ponto você faz para descarregar o terreiro de Umbanda. E muitas vezes nós esquecemos disso, dessa situação. Então vamos lá, olha só. O ponto básico que nós conhecemos são aquele ponto que nossas entidades riscam, tá? Que serve de identificação, vamos dizer, do seu Sete Flechas, do Exu Tranca-Rua das Almas, do Preto Velho Rei Congo, Pai Benedito, Pai Joaquim. Até aí você entendeu. Mas esse mesmo ponto, ele serve também para a entidade trabalhar ele e fazer algumas firmezas em cima dele, para ajudar uma pessoa, algum trabalho que esteja fazendo. Então aí você está entendendo. Aí vamos agora para o ponto da falange. Ou seja, cada falange, ela tem o seu ponto. A falange são os grupamentos dentro das linhas de Umbanda. O que seria a falange? A falange são diversos espíritos que trabalham com o mesmo nome. Porém, podem chegar a ser diferentes no final. Por exemplo, a falange de Maria Padilha é enorme, mas tem Maria Padilha da Encruzilhada, Maria Padilha do Cruzeiro, Maria Padilha disso, aquilo. Então isso é importante você chegar e saber. Mulambo da Estrada, Mulambo da não sei da onde, a falange é o nome principal. Bom, então o ponto da falange, quando ele é arriscado, ele vai puxar toda a vibratória daquelas entidades que trabalham com aquele mesmo nome e que tem aquele ponto em comum. Conseguiu entender? Então
Tudo bem, vamos seguir à frente. Aí você chegou, já tem um ponto da entidade, você tem um ponto da falange. Agora vamos ao ponto da linha. O ponto da linha de Umbanda, ele é diferente. Ele puxa toda aquela vibração magnética que todas aquelas entidades que estão naquela linha trabalham. E todas atendem naquele momento. É importante você saber isso. E esse ponto, eles são feitos em toalhas que se chama de tapete, se chama de alguma coisa, porque a pessoa vai trabalhar com aquilo. Inclusive, aquele ponto, ficou a toalha de bico que a vovó deixou ficar, está se referindo a essas situações. Então você tem a toalha com o ponto das 7 linhas de Umbanda, entendeu? Que na realidade não são 7, são 6. A 7ª linha que fica no meio, 3 de um lado do outro, é a linha de Exu, porque a linha de Exu ela fica no altar. A casa que a gente fala que é a casa de Exu, que fica lá no início, na entrada do centro, aquela é a casa de trabalho aonde o povo da rua trabalha. Mas a representação da linha de Exu fica lá no altar. Porque a Umbanda tem 3 pontos principais, que são caboclo, que são os índios, os preto velho e o povo de rua. Isso que forma a Umbanda. Tá? Bom, aí a pessoa chegou, já está com suas toalhas, cada uma representando a linha de Umbanda para poder fazer os trabalhos dela. Aí ela vai ter a toalha que nós chamamos que é o camburucum, que é que tira todas as cargas do terreiro, que evita dos médios estar caindo, estar pegando carga, levando para cá, porque às vezes é aquele negócio, olha, briga em casa, não arranja emprego, ou entra no emprego, perde essas situações todas que médio de Umbanda tem. Por quê? Porque não trabalha com o camburucum para descarregar o terreiro após. Aquela palavra que a gente chega assim, porque o camburucum é coisa ruim, realmente é, mas tem que chegar e ser levado. E ele tem a sua cobertura, a sua maneira de chegar e fazer. Dentro da Umbanda também, a Umbanda ela não trabalha sozinha. Conforme eu falei, ela é o triângulo. E esse triângulo é Umbanda, Quimbanda e Quiumbanda. Você, só com a Umbanda você não consegue resolver nada. Seu terreiro vai ficar sobe e desce, sobe e desce. A vida do chefe do terreiro também começa a ter perda, perde emprego, dinheiro fica difícil, as coisas tudo de lá. Por quê? Ele precisa ter aqui Umbanda e ter aqui Quimbanda. A Quimbanda é um pacto que se faz. E aqui Umbanda é um trabalho que se tem que chegar a fazer. E fora isso, é importante também se ter as quartinhas de Umbanda com seus fundamentos. Aí você tem as quartinhas do terreiro e você tem a quartinha de cada médium. O mais importante é a quartinha de cada médium, porque evita deles pegarem a carga que está no terreiro, que está voando, tudo. Aquilo é importantíssimo. Mesmo a pessoa sendo feita de santo, tá? A Umbanda, ela opera numa vibração e o Candomblé na outra. Então, você tem que ter as duas firmezas. Não adianta você se entupir de santo assentado no Candomblé e não ter essa situação de Umbanda, que é importante para a vibração psíquica, as coisas. Porque não adianta você chegar, vou cortar para minha pombagira, vou dar de comer o meu Exu, vou fazer isso, aquilo, outro, o meu preto velho, se você não tem a sua quartinha, tá? Você está jogando água fora, está despejando tudo. É importante. Meus irmãos, eu falei da Umbanda,
dos pontos, das necessidades, cada um tem seu ponto. Não adianta eu descrever os pontos aqui, tudo, porque existe uma outra coisa. Que cada entidade tem, cada entidade, ao incorporar, ela vai dizer o que é o ponto, como que se trabalha com ela, tudo. Se ela também não for fazer isso, o chefe do terreiro, porque vê só uma coisa, Umbanda não é pai de santo, é chefe do terreiro e ele é chamado de canjira, tanto ele ou ela. Tá? E as pessoas que frequentam o terreiro, assistência e medição em gira. Bom, ou filho de Pemba também, que nós falamos, né? Ou certa filho de Pemba. Tanto é que nos pontos fazem referência a filho de Pemba. Para vocês que são filhos de Pemba, ou então, né? Eu quero ver, vovó, eu quero ver. Se filho de Pemba tem que ir. Isso é importante, tá? Mas olha só, no Brasil nós temos a espiritualidade do Candomblé, que é a espiritualidade africana. Nós temos a nossa de Umbanda. Algumas Umbandas são caídas para o lado kardecista, outras um pouco caídas para o lado do Candomblé, né? E nós temos a situação também da Umbanda, quando ela é caída para o lado do esoterismo. E isso já é uma outra situação, que é o lado da bruxaria, dessas outras situações que mexe com magia, ciências ocultas. Mas isso nós vamos fazer um outro vídeo mais detalhado. Meus irmãos, saravá sua coroa, salve sua força, salve sua luz. Sim. Estamos juntos aí. Umbanda Goiô, Umbanda Goiô.